Olá, gente bonita. Meu nome é Jane, tenho 55 anos, 3 filhos maravilhosos e um marido maravilhoso. E eu estou expondo a minha vida aqui. Para quê? Eu quero que tu compartilhe, porque eu já estou expondo e eu gostaria muito que isso que eu vou contar vá no coração de muitas mulheres, principalmente mulheres. Não é um feminismo aqui, não é um machismo, não, é mulheres, porque tenho certeza que muitas mulheres passaram, estão passando e provavelmente vão passar pelo que aconteceu comigo, certo? Eu tinha casado, ela estava casada, estava tentando engravidar, porque o meu marido não tinha filhos, meu segundo marido, eu tinha 2 filhas do primeiro marido, depois eu me casei de novo e quis engravidar. Nós tínhamos diferença de 5 anos, nós temos de diferença. Eu sou mais velha que ele, 5 anos. A autoestima lá nos pés, né, gente? A autoestima lá nos pés. Infelizmente, parece que eu vou contar coisas que eu me achava, não. Eu até me achava em algumas coisas. Me achava mesmo. Só que o que eu vou contar aqui são coisas que aconteceram, que foram muito, muito, muito doídas. E foi quando eu me converti, eu tinha uma fé que não era de Deus, sabe? Tu tem fé, tudo bem, tem que ter fé. Eu tenho fé, eu tô aqui porque acredito na fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Mas quando eu me casei, a minha situação financeira fez blum, né? E isso não foi que tinha que acontecer para surgir a Jane, que é hoje. Eu não queria ser mais aquela mulher mesmo. Não. Aquela mulher não ajudou muito. Essa, por menos que eu saia, eu não gosto nem de ser vista, gente, hoje. Essa, por menos que eu saia, eu ainda levo aquilo, o amor de Jesus para alguém, sabe? Foi assim, ó. Eu me casei, aí queria ter um filho, não engravidava nunca. Aí fiz exame, tudo. O exame apareceu que eu estava com uma menopausa, né? Eu tava entrando na menopausa, tudo. Nesse meio tempo eu adotei uma criança, né? Que apareceu, algumas pessoas da igreja mandaram, tinham contato com abrigos, né? Igrejas evangélicas, com abrigos evangélicos, sabe? E aí ligaram para mim, disse, gente, tu não quer ficar com um menino no Natal, aí, Ano Novo, uma criança? Eu disse, quero. Eu nem sabia o que era. Aí depois me ligaram, um menino, ele tem 9 anos, tá? Tudo bem, chegou. Estava eu e as minhas 2 filhas, e eu orei assim, ó. Deus, se for para eu ser mãe dessa criança, que ele ajudar, que o meu marido aceite na hora, né? Claro que essa oração levou, acho que 2 minutos para ele. Mas era de Deus, né? E a minha fé era assim, gente. A minha fé era desse jeito. Sabe? Eu precisava de tal coisa, ia descer do ar. Porque eu estava fazendo o trabalho da igreja, eu era obreira, eu ajudava muito, eu fazia muito, eu orava muito, eu lia muito, tudo muito, né? E com tudo isso, com crise de pânico. Porque eu estava sendo... as crises de pânico é porque eu tinha me casado com um homem que não era de Deus. Mas mesmo assim eu queria ter um filho dele. Nem tenta entender, porque eu também não sei. Cabeça maluquinha. Aí... maluquinha? No real sentido da palavra. Porque hoje, quando eu falo em maluca, louquinha... eu falo, afirmando. Gente, eu fiquei louca. Aí, eu orei, ele tá.
Aí veio o menino, o menino já chegou lá e disse, oi mãe. Ele já chegou assim, mas isso não é mais de Deus, claro que é de Deus isso. E pai, e chegou, entrou aquela criança de 9 anos dentro da minha casa. Ele era negro, assim. Eu tenho descendência, né? O meu marido também, então nós não fez muita diferença isso. Não fez nada. Não era nada. Mas eu senti o preconceito, o racismo por ele. Fui muito fuxicada, fui muito... Teve gente que não me olhou mais. Teve gente que mandou letrinha. Por ele ser. Né? Tá, mas aí... de menos. Aí ele veio pra mim, e eu fiz o exame, ele veio, aí pronto, não quero mais engravidar então. Quando eu fizer 40 anos, eu não quero mais engravidar. Aí, olha só, como é de Deus. O menino foi, levaram ele lá pra casa no dia do meu aniversário de 40 anos. Entenderam? Era tudo brilhando, tava tudo brilhando, era tudo, gente, era tudo real. Eu tava nas nuvens, Deus ia, na nossa situação financeira ia mudar, que a gente era muito pobre, eu ia ficar boa, não ia ter mais crise de pânico que eu tinha, ia tudo ficar bem. Era isso, e é exatamente nisso que eu acreditava. Deus é assim mesmo. Eu era um testemunho vivo de que Deus é amor. Só que Deus... o que eu tinha no meu cérebro, não é mente, meu cérebro, era uma doença. Certo? Mas tu não acredita que Deus vai fazer? Acredito. Acredito que se Ele quiser, Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus. Ele pode, Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Entendeu? Eu acredito nesse Deus. Não deixei de acreditar. Fui meio rebelde, fiz umas coisas muito rebeldes, assim, para Deus. Mas eu sempre criei que Ele existe, que Ele é meu Deus. Então eu vivia nessa fé louca. Continuo a falar. Quando eu falar a palavra louca, é loucura, insanidade. Certo? Vou trocar o louca por insanidade, para ver se vocês conseguem me entender, para não virar gíria, sabe? Não virar assim. Aí, o menino lá, as minhas filhas incomodando, porque eram adolescentes, não gostavam do meu marido brigava com elas como se tivesse a idade delas. Ai, gente, olha, era uma confusão. Mas tudo bem, mas ainda era de Deus. Não, isso todo mundo passa, né? Isso é coisa da vida. Aí o menino começou a incomodar. Pensa numa criança que incomodou. Incomodou. Maio, eu engravidei. Passou acho que e o menino lá em casa. Passou acho que uma semana. Não, mais tempo. Não, ele tava comigo ainda. Não, passou assim um mês, eu acho. Eu não tenho certeza, gente. Esse negócio de tempo eu já expliquei para vocês, né? A minha cabeça é insana em relação a tempos. Por isso, assim, que eu não faço os meus vídeos de acordo com a cronologia do tempo, porque eu não sei. É uma debilidade? É da doença? Não sei. Talvez seja só minha, uma coisa que eu tenho, que todo mundo tem sua debilidade, nasce com tem alguma coisinha, né? Eu tenho isso, né? Em relação a tempo e a endereço.
vou na rua tal, tal lugar, eu posso ir lá 10 vezes e sempre eu vou perguntar para alguém onde é que é. Isso eu acho que é do transtorno. Mas, né, na dúvida, eu tô aqui, né? Na dúvida é insano. Aí, um dia o menino, até eu engravidei, né? Engravidei da criança, do meu filho, Miguel. E fomos, eu tava levando o menino no médico. Menino médico não, perdão. Eu tava levando, não, eu fiz tudo. Botei em escola, foi no médico, tudo, a documentação dele, tudo foi feito. Não foi aquela coisa assim, demorei para fazer, não, tudo foi feito, levei no médico, tudo, ele tomava remédio controlado, tudo, né? Uma criança de 9 anos, assim. Aí eu tava levando ele para a escola, aí nem sempre tinha dinheiro para levar ele para a escola, gente. Ai, que horror. Vê o que é insano isso. Porque assim, ó, Deus não vai Deus não vai te mostrar aquilo que é óbvio. Deus não tá, ele não queria uma mulher insana. Ele queria uma mulher com o pé no chão, uma guerreira com o pé no chão, não uma pessoa que vivesse de ilusão. Não. Eu acredito que não, tenho certeza que não. Aí, aconteceu isso. Eu estava levando ele para a escola e eu falando do nenê, eu não sei o que era do nenê, ele sabia que eu estava grávida. Ah, quando o nenê nascer, tu vai ter tanto tempo, tu vai ter que tal idade, era uma coisa assim, eu acho. Aí ele disse assim, ó, eu só me lembro da frase dele, eu não me lembro nem como começou. Não conta muito com isso, mãe. Não canta a vitória antes do tempo, mãe. Gente, eu deixei ele na escola, desesperada, fui para casa da minha sogra, desesperada, apavorada. Fiquei lá com ela conversando comigo, fiquei lá com ela, foi ótimo até. Ela ficou, né? Mas eu me lembro dela eu dizendo para ela que eu ia adotar uma criança, então ela disse, Sara? Eu me lembro dela dizer isso. Eu até vou mandar esse vídeo para ela, que ela vai lembrar. E aí eu tive problemas com a minha sogra, mas eu gosto dela. Ela é uma pessoa bem, ela gostava muito, ela era minha amiga. Eu acho que o que atrapalhou foi o Alexandre no meio. Senão nós éramos amigas até agora. Aí o Alexandre entre nós é que atrapalhou a nossa amizade. Aí eu voltei para casa, peguei ele, voltei para casa, tremia. Gente, eu tremia, eu entrava em pânico. Eu tô tremendo agora, tá? Mas eu tô sempre, quando eu venho fazer aqui, eu tô tremendo. Não é simples assim, chegar aí e falar assim, né? Aí eu contei pro meu marido. Aí eu disse, não sei, eu não quero mais ele. Eu tô apavorada, eu não quero mais ele. Aí começou a função de levar ele de volta. E ele estava de boa. Ele só ficou feliz até porque ele ia voltar. O que ele queria era voltar exatamente para o lugar onde ele estava. Porque ele ia sentir que era a família dele. E me chamando de mãe, chamando meu marido de pai. Levamos ele, claro, gente, o que a gente ouviu de letrinha, condenação. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Eu passei tive problema de perder o Miguel. Aí depois ali é crise de pânico em cima de crise na gravidez toda. Até na hora de ganhar ele eu tive pânico. Entrei em crise de pânico. Mas foi uma coisa muito difícil, porque ele ficou comigo 4 meses. Mas vocês têm uma noção da intensidade disso, do quanto isso é intenso, do quanto isso foi intenso, foi pavoroso. Eu estava grávida, feliz que estava grávida, mas com medo de tudo. Aí eu me lembro que eu fiz umas coisas assim, sabe?
Daí eu já achava que eu estava, não era possível, eu é que, não é Deus estava certo, eu é que não estava, e ali Deus não estava, não, daí Deus estava desgostoso comigo, eu estava desagradando o Espírito Santo. Gente, é muita insanidade. É muita insanidade. Que para contar é muita coisa. Eu levarei muito tempo contando todas as insanidades que eu tive nesses 4 meses, só nesses 4 meses. Mas passando os 4 meses, ele foi, a gente foi apedrejado no máximo. A gente foi, o menino era negro. E ele passei pelo racismo, né? E tive irmãs da igreja, assim, dando letrinha, sabe? Ai, horrível, gente. Horrível. Eu passei pelo racismo. Eu senti na pele. Né? Então, só Deus sabe o que eu vivi aqueles dias. O que vivemos naqueles dias. Mas antes de eu levar ele chegou para mim um dia assim, ó. Ô mãe, as gurias me disseram que tu e o pai estavam fazendo sexo com a porta do quarto fechada. A Mana, ele disse. Daí eu achei que estava me referindo à minha filha mais velha, porque minha filha mais nova chamava de Mana, né? Aí eu botei a boca nelas, porque elas incomodavam horrores. Vocês não têm noção, eram 2 adolescentes incomodando muito. Elas incomodavam muito. Claro que já eram, nessa época, a Verônica já estava com 18 anos, né? 17. Aí teve aquela função, né, gente? Foi um horror. Horror, mas horror dos horrores, assim. A maneira como eu me senti, o que foi, sabe? Eu me senti um monstro. Um monstro. Aí ganhei o Miguel. Prematuro. 40 centímetros ele tinha. Um medo de perder meu bebezinho, vocês não têm noção. Já foi prematuro, fiquei 16 dias no hospital com ele, né? E as minhas filhas não voltaram para casa. Mandei elas embora por causa disso, porque era muita incomodação. Eu disse, não, vocês vão, eu não tinha, vamos morar com o pai de vocês. Aí elas foram, depois passou um tempo, ele alugou uma casa para elas, alugou um apartamento para elas foram. Mas eu sofri muito com a ausência delas, muito, desde o segundo que elas foram embora. Aí quando elas apareceram lá, eu pedi perdão, implorei para que voltassem, porque não sei o que, não sei, foi horrível. Aí foi uma coisa horrível, gente, horrível o que eu passei. O que é que eu vivi por causa de uma insanidade. Deus existe? Existe. O inimigo existe? Existe. Ele é mais poderoso que Deus? Não. Por que ele não é mais poderoso que Deus? Porque ainda, para ele fazer alguma coisa contra mim, ele vai ter que passar pela minha fé, ele vai ter que passar por cima do meu Deus. Deus vai permitir só se ele quiser que eu aprenda alguma coisa, senão eu posso ter até esfaqueado, ele vai só fazer os furos. Eu vou continuar vivo. Entenderam? Claro que eu não vou sair aí andar com alguém que usa faca, que esfaca, né? Entendeu? Assim, ó. É claro que, né? Não vou sair abanando o celular na rua, claro que não. Não é botando Deus à prova. Deus fala isso. E tudo foi assim, ó. Eu falava uma coisa e em 5 minutos eu esperava 5 minutos, já era. Ah, não, já era isso, então tá, então vou começar a fazer, então. Entenderam? Deus era muito rápido. Muito, para mim. Eu acredito que nesse tempo foi um tempo que Deus quis falar muito comigo. E eu não, né? A poder das decisões, né, gente? Não tinha condições financeiras de adotar uma criança. Eu não tinha condições emocionais
de adotar uma criança. Eu não tinha... se eu não tivesse pego o menino e tivesse engravidado, eu ia estar com as minhas 2 filhas em casa. Eu fiquei... foi uma gravidez de risco em que eu tinha que ficar deitada e sozinha. A minha sogra aparecia lá de vez em quando para limpar minha casa, dar uma ajuda, assim, sabe? Pois é. Aí é tão ruim assim falar da minha sogra. Eu vou mandar esse vídeo para ela. E... ai, foi difícil, gente. Foi tão difícil. Ganhei meu nenê, tudo. Viemos para casa. Aí ele ficou... eu não sei se ele pediu demissão, ele foi demitido. Eu não lembro muito bem, assim, disso. Eu só lembro que a gente não tinha dinheiro. Aí o que a gente fez? Foi para uma cidade onde o meu cunhado era pastor, morar com ele. E a gente não tinha nem dinheiro para ligar, né? Olha, a gente estava vendendo trufas, então a gente tinha R$50 no bolso, quando a gente veio para essa cidade, R$50 no bolso e 70 trufas para vender. E chegamos lá na casa deles assim, sem esperar. Imagina, eu fiquei pensando assim, o que é que eu estava pensando? Que coisa mais insana. Eles estavam se erguendo aqui e gente, eu imagino que a minha concunhada tenha ficado assim, ó. Imagina, que loucura. E daí tá, a gente foi indo e foi ficando aqui. E estamos aqui. Já faz, tem idas e vindas, a gente tomei muita decisão errada. Hoje eu oro, espero muito, muito, muito que Deus vai fazer. Se não é, Ele vai mostrar. Não é ele, quem cala consente. Com Deus as coisas não funcionam assim. Às vezes a resposta é não, e a gente não entende, porque tu quer o sim, e pronto. Né? Eu me lembro que uma menina, olha só como é a cabeça da gente. Eu me lembro que uma menina gostava de um rapaz da igreja. Muito bonito, acho que devia ter uns 300 que gostavam dele, né? Mas ela gostava dele. E ela gostava muito. Aí eu disse pra ela assim, daí ela veio falar comigo, assim. Ela nem era da minha célula, assim, mas ela veio com, eu tinha acesso, contato com a tia dela, né? Eu conversava com a tia dela, então ela veio. A tia dela provavelmente mandou. Aí ela veio e me falou nisso. Gente, olha só o que eu respondi. Ela me disse assim, ó, eu gosto dele, mas assim, eu acho que ele gosta de mim, mas ele não vem me falar comigo, não. Deus, sabe, Deus já confirmou, mas ele não vem falar comigo. Eu disse assim, ó, nem me lembro o nome dela, gente. Eu disse assim, ó, tá, mas você já conversou com ele? Não. Ele não vem falar comigo. Então, assim, ó, isso foi uma pastora, eu vi uma pastora falar, a pastora da minha igreja. Se tu ficar 1 hora dentro de uma sala com alguém que tu gosta e não começarem um assunto muito, conversarem, se conhecerem, não é. Não é, não. Porque o que a gente faz, as mulheres, não sei se os homens fazem o mesmo, as mulheres idealizam uma vida, né? A gente idealiza, eu vou ter filhos, a minha casa vai ser assim, o meu marido vai ser assado. Aí o que a gente faz? Em cima de toda essa fantasia, a gente põe um personagem. Entendem isso? A gente pega um personagem, ali uma pessoa, que tu achou bonito, que não sei, parece que tá meio parecido com aquilo. É insano, gente, isso é insano. Isso é involuntário também. Uma pessoa que mais ou menos parece com aquilo que tu estava planejando, é de Deus. É de Deus. Entenderam?
Hoje, eu sou casada com um homem. Se eu tivesse conhecido ele na igreja hoje, eu ia estar batalhando para conhecer ele. Vocês entendem? Era o homem da minha vida. Hoje, 19 anos depois, teria o mesmo filho que eu tive. Tem 15 anos meu filho hoje. Talvez as gurias tinham que ir passar uns dias na casa do pai para ter um pouco de noção de como era a vida, como era antes, quando elas moravam com ele. Ele é uma pessoa que precisa de muita ajuda emocional também. Hoje eu vejo ele com outros olhos. Aliás, eu nem vejo ele, mas eu penso nas coisas assim com outros olhos, né? Ele era uma pessoa que eu acho que ele nunca deveria ter casado com ninguém. Ele devia ficar sozinho, porque ele, a não ser que, né, fizesse um tratamento, quem sabe. Mas eu tenho um marido maravilhoso. Ai, gente, eu amo tanto meu marido. Eu amo tanto. Vocês não têm noção. Eu amo tanto os meus filhos. Eu acordei, e cada vídeo que eu coloco aqui, que eu exponho uma dor, alguma coisa, alguma insanidade minha, é uma cura. Porque eu tô assim, gente, eu não tenho mais um monte de... Eu quero sentar e começar assim, depois que eu contar tudo, porque tem muito mais coisa. Depois que eu contar tudo, eu quero sentar aqui e contar. Eu vou escrever. Porque eu nunca escrevo o que eu digo, eu só conto o que me aconteceu. Mas eu quero escrever. Ó, não acontece mais isso comigo. Não acontece mais isso comigo. Não acontece... Ai, eu quero a lista assim, ó, isso não acontece mais. Hoje eu espero em Deus. Com sanidade. Porque Deus não é insano, né, gente? Deus faz milagre? Faz. Fez milagre na minha vida? Eu acredito que fez. Eu acredito que fez, sim. Talvez não os milagres que eu queria, que eu queria, porque daí eu estou esperando uma coisa e Deus está fazendo um milagre para outra e eu não estou nem vendo, né? Eu não estou nem vendo o milagre que Deus está fazendo porque eu tô focada que era aquele. É aquele que eu quero casar. Eu não tô falando de casamento, isso não veio de mim. Eu estou falando de tu idealizar uma coisa, ir numa concessionária, tu tem dinheiro para tal carro, Deus está te abençoando, te dá um dinheiro. 10 mil. Tu tem 10 mil. Tu ganhou 10 mil do irmão. Então, olha, eu vou te dar 10 mil e tu vai... E Deus mandou eu te dar 10 mil reais. Né? A gente viu tanta coisa assim legal, assim, que a coisa que aconteceu assim, com gente assim, sabe? Então, tu pega só... Eu tô dando testemunhos tristes. Mas que bom que eu aprendi e que bom que eu vou ajudar muita gente. Manda esse vídeo para que a pessoa que tu conhece. Ajudar muita gente a não ser insano, ilusório, fantasioso, sei lá. Nem sei se as palavras se pronunciam assim. Né? Então, eu tô ajudando, eu quero ajudar assim. Eu quero ajudar, eu quero que as pessoas olhem para as outras pessoas não como deuses, né? Como... Ai, a gravidez foi tão horrível. Não como... Ai, isso aconteceu na igreja várias vezes. Com outras mulheres, isso que eu estou contando. Não em relação ao neném, mas a idealizar uma coisa. Ah, vou ficar falando do carro, né? Ganhou 10 mil. Ela foi na concessionária. Chegou lá, tenho 10 mil? Tinha um carro, digamos, eu vi um carro lá que... 9.500. Ainda enche o tanque. Não sei se dá pra dizer, não tem nada de gasolina. Mas Deus colocou no meu coração que era aquele de 25. É aquele de 25. Aí eu dou de entrada os 10 e vou pagar os outros 15. Não é? Vamos combinar assim, não é burrice? Eu não gosto de falar de burro, porque eu nem sei o que é ser burro. Mas é insano.
É insano. Não é real. Certo? O meu marido queria muito ter um carrinho. Depois eu vou contar a história do carrinho para vocês. Queria muito ter um carrinho, né? Nós estava conversando esses dias. Eu digo, não, eu quero investir na nossa casa. Por quê? Porque eu me lembrei assim, e deve ser isso se a mulher sabe. Eu disse, porque o carro é uma despesa. E a casa é um investimento. O carro não é um investimento. O carro é uma coisa que tu vai ter que ter outro gasto. E a casa não. Porque se eu precisar vender a casa, eu quero vender ela com tudo que eu quero ter. Com garagem, com os fundos, eu quero ter legal, tudo, sabe? Ter as coisas assim, para a pessoa olhar, a casa pintada, tudo direitinho. Tem que reformar o banheiro lá em cima. Então, essas coisas assim. Aí nós estávamos conversando. Aí depois me veio e disse, olha, eu fui sábia. Eu tinha que começar. Não dá para não ser, né? Tem que ser. Depois de tantos avisos de Deus, eu tinha que ser. Ai. Eu tô feliz, gente. Eu tô feliz com esses vídeos. Eu tô feliz com a minha vida. Eu tô feliz de estar podendo ajudar. Tá doendo muita coisa, porque tá vindo muita coisa à tona. Eu choro por algumas. Tento não chorar, porque tranco meu nariz. É uma luta. Mas eu boto Surinã, e fico botando Surinã. Às vezes eu tenho que pedir eu boto Surinã e peço para Deus abrir as minhas narinas. Olha só, gente. Mas eu tô um pouquinho mais sana. Eu tô buscando ser a mulher que Deus quer que eu seja, né? A mulher edificular, mulher sábia, edificular. E não que eu não possa trabalhar fora, edificar o lar, porque a visão da gente é periférica. A gente mesmo trabalhando fora, a gente consegue mesmo. Cuidar, família, filhos, tudo. Eu não estou trabalhando, eu não consigo cuidar de tudo ainda, mas vou conseguir. Vou. Eu tenho certeza. Tá, gente bonita? Foi bom ter desabafado. Ai, isso dói tanto. Talvez eu volte. Porque nesses 4 meses aconteceram muita coisa quando o Maxwell estava com a gente. Então eu quero voltar aqui, falar um pouquinho da história dele também, né? Ele tem uma história também. Ele não foi assim, ó. Ai, como se eu já tivesse ouvido isso, que ele não foi assim, enviado pelo demônio. Não, gente. Não. Deus não iria permitir. Foi bom, teve que ser assim, né? E foi. Espero que ele esteja bem. Eu oro por ele. Eu olho pelos abrigos, né? Porque é muita criança. Tá, gente querida? Ai, obrigada por me ouvirem. Compartilhem com aquelas pessoas que vocês conhecem e estão na situação meio assim. Botem nos comentários o que é, qual assunto que vocês... Gente, eu passei muita coisa. Eu vivi muita coisa. Muita coisa. E muitas das coisas eu não precisei nem sair muito pra rua, não. Fui aqui, ó. Meus problemas saíram daqui. De uma pessoa insana? Sim, claro. Sana em tratamento. Como dizia uma amiga minha, estou em obras. Eu estou em obras. Tá, gente? Beijo no coração de todas. Até o próximo vídeo.